E damos aqui o semáforo verde para o terceiro episódio da segunda temporada do programa Motosport Hoje. Nesta temporada, uma coprodução da Nova Canal e da V-Motores com a parceria do Jornal Autosport. E começamos no Trilho dos Campeões. E é o terceiro campeão que temos como nosso convidado, no caso, Carlos Vieira, que este ano, aliás, como o nosso próprio bidão oficial ostenta, chegou ao segundo título consecutivo em dois possíveis na GT3 Cup, que é promovida pela P21 Motorsport e que este ano voltou a ter provas duplas realizadas em circuitos portugueses e em circuitos espanhóis. No caso, passamos em Espanha por Valência e por Jerez de la Frontera. Aqui fomos até ao Estoril e fomos também até Portimão. E Carlos Vieira, em 2022, fez aquilo que melhor sabe, vencer. A exemplo do que já tinha acontecido em 2021, o piloto com o Porsche 997 GT3 Cup da Pocargil, que é preparado pela Veloso Motorsport, foi o grande dominador desta temporada, vencendo o título absoluto e também o título da categoria Pro. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para ser o nosso convidado deste terceiro episódio da segunda temporada. Parece fácil, mas foi uma época competitiva e onde, obviamente, o Carlos também teve que puxar dos seus galões para chegar ao segundo título. Sim, como sempre, temos sempre que nos aplicar e fazer o melhor que sabemos. Não foi assim tão difícil, eu acho que para o ano o novo troféu que vai haver. Muito bem, a Porsche Sprint Challenge Ibérica vai ser ainda mais duro. Acho que poderá entrar pilotos melhores. Eu ainda não tenho a certeza se vou fazer, estamos a preparar e a pensar o que é que vamos fazer para a próxima época. Mas sim, esta época foi, em pista foi boa para nós acabamos por ser constantemente ou quase sempre os mais rápidos. Tivemos algumas infelicidades e as corridas que perdemos foi mais por decisões do colégio de comissários do que propriamente em pista. E a única prova que me correu mal nestes últimos 2 anos foi mesmo a última prova do Estoril, que correu mesmo mal na primeira corrida que me tentaram enviar contra uns rails e eu consegui desviar-me e tal e acabamos em antepenúltimo, creio, mas foi quando conseguimos o título, igualmente. Era o que era necessário. Era o que era necessário, sim, mas claro, o meu objetivo é sempre ganhar e não fui para lá para fazer os pontos necessários para ganhar, mas como tínhamos feito as 2 pole positions e acabamos de fazer a volta rápida na primeira corrida antes de acontecer isso, tornámos-nos campeões. A segunda corrida foi mais do mesmo com o mesmo piloto que me bateu na primeira corrida, bateu no Francisco Guedes, e o Francisco Guedes acabou por fazer um peão e eu bati nele. E depois o meu carro ficou bastante danificado e eu creio que à quarta volta o radiador arrebentou e eu tive que parar. E então foi a pior prova de todas estas... Ainda bem que foi nessa, portanto que já não havia nada a decidir. No entanto, se há coisa que realmente o Carlos Vieira, este fantástico piloto nortenho, de uma família com raízes em Faf tem, é que desde que iniciou a sua carreira desportiva disse sempre ao que vinha. Sempre entre os mais rápidos, não sempre o mais rápido, sempre a lutar pelas vitórias nas competições e nas modalidades dentro do motosport em que esteve sempre presente e lembrar que ele é também campeão de Portugal de rallies numa época extraordinária do Carlos, levando então nessa altura o seu carro da marca francesa do Double Chevron a uma magnífica vitória no campeonato. O Carlos Vieira que também tem feito provas de velocidade inclusivamente com carros clássicos e que este ano, para gáudio dos amantes da montanha, também foi fazer uma perninha com uma barqueta à rampa internacional da Falperra e também aí com uma grande exibição. No que concerne à sua presença na competição promovida pela P21 Motorsport e que reúne os Porsche 997 GT3 Cup, fê-lo durante 2 anos, agora vai ser diferente, vai juntar também os 991 nesta competição que é desta feita oficial Porsche e que terá um estatuto ibérico, mas eu acho que Carlos, independentemente de todas as polémicas que possa haver, penso que reconhece, até como bicampeão, que foi um ato de coragem e, ao mesmo tempo, um ato muito importante para o automobilismo nacional, aquilo que a P21 e o Zé Monroy fizeram, ao terem a coragem de irem buscar tantos Porsche
e acreditar que iriam, entre os gentleman drivers e pilotos, existirem sempre para cima de dezena e meia de pilotos. Esta foi uma competição, uma proposta competitiva que foi muito importante para melhorarmos também o nível do automobilismo em Portugal. Sim, sem dúvida. A primeira vez que eu ouvi em 2020, ainda estava eu fora, depois do meu acidente eu acabei de parar, e eu estava a preparar a época para 2021 para fazer o Supercars Trophy, creio que é o Supercars Endurance, o Ibérico. Sim. Sim. E falaram-me da Porsche e eu, honestamente, eu comecei a rir, porque eu não acreditava que poderia existir esse troféu em Portugal, dado a falta de pilotos nos campeonatos, e eu pensava que era uma loucura. Depois, acho que eu estava a fazer um treino no Estoril com o time Nova Driver no Forescore, e eu tinha uns problemas no Forescore, e estávamos a ver umas coisas, e o Zé Monroy estava lá. Eu não conhecia de vista, mas não conhecia bem, e conversei com ele sobre a Porsche, e ele contou-me as pessoas que estavam a entrar e tal, e eu fiquei surpreendido, e ele pediu-me se eu poderia fazer, propôs para eu fazer, e eu sou um apaixonado por corridas, e principalmente corridas que não temos que partilhar o automóvel, como seria no Supercars. Porque, claro, é um troféu, corre sozinho, ganha, não ganha, e ninguém acusa ninguém de ser pior ou melhor. E é um troféu, é sempre muito competitivo, e coisas que eu gosto, porta com porta, e esse tipo de corrida. Então eu acabei por confiar nele e disse que ia fazer, e a partir daí, dessa conversa que tive no Estoril, falei com ele e concordei que ia fazer, e disse que ia fazer, e tentei ajudar o Zé ao longo destes 2 anos para trazer pilotos, sempre falei muito bem do troféu. Existia muita gente que falava mal do troféu, que não estava interessado que o troféu fosse para a frente, mas eu sempre ajudei o Zé, sempre promovi o troféu, e achei que eu poderia ser uma pessoa que fosse aliciante para outros pilotos bons virem, dado que tenho tantas vitórias na minha carreira, e eu, quando era novo, eu queria correr sempre com as pessoas mais conhecidas e melhores. Era isso que lhe dava o estímulo, não é? Que era o que dava, claro, porque as pessoas dizem, os adeptos dizem que somos bons quando ganhamos aos melhores, quando fazemos campeonatos, digamos, da treta, acabamos por não ser muito reconhecidos. Claramente. E pronto, e fomos para o troféu, e o primeiro ano foi giro. Eu tive muitos problemas no carro nas primeiras 2 corridas, depois acabei por fazer um negócio com o Zé e adquiri o carro é meu, e fiz o investimento que tinha que fazer no carro, e a partir daí ganhamos tudo, e fomos campeões. E este ano, novamente, tínhamos o mesmo carro, o meu carro estava em perfeitas condições, e pronto, e dizer que eu digo a toda a gente que é de tirar o chapéu ao Zé Monroy, a coragem que teve, e todos o que o apoiaram, e ele conseguiu fazer o melhor que tem Portugal neste momento. Sim, claramente. Não haja dúvidas que, claramente, até as condições que ele dá, não só o próprio troféu, mas os caterings, a hospitalidade, a hospitalidade que ele tem, foi em Portugal as melhores taças que eu recebi, porque elas eram todas parecidas com estas, são muito bonitas todas. Então ele fez mesmo uma coisa muito bem, e eu acho que tem que se tirar o chapéu ao Zé pelo que fez. Daí, apesar de eu saber que tem vários convites e várias solicitações, haver ainda uma sensibilidade para pensar em, claramente, poder estar presente na primeira prova desta competição. E aquilo que o Carlos Vieira estava aqui a dizer é reconhecido hoje em dia praticamente por todos os observadores. Foi um ato de coragem do Zé Monroy e da P21 Motorsport colocar a GT3 Cup
em pista, e 2 anos depois, apenas 2 anos depois, tem o prémio máximo, que é o reconhecimento da própria Porsche Motorsport, permitindo que o troféu de 2023 passe a ser uma competição oficial Porsche e logo com o estatuto ibérico, vai-se chamar Porsche Sprint Challenge Ibérica, terá pelo menos 6 fins de semana. Há quem diga que pode vir a ter 7, estão 4 marcados para a Espanha, com essa novidade de Navarra, que certeza que vai ser muito interessante em termos de circuito, e com as habituais 2 provas no Autódromo Internacional do Algarve e também no Autódromo Fernando Pires da Silva, o chamado Circuito do Estoril. Talvez por aí haja essa sensibilidade de poder estar à partida para ser o primeiro campeão ibérico. Sim, todos os meus colegas, os adeptos não, mas todos os meus colegas sabem, e amigos e família, que eu faço do desporto automóvel um hobby para mim. Toda a gente sabe que eu tenho uma vida profissional muito ativa. Sim, bastante. Em que eu não treino, não faço o que toda a gente pensa que eu faço, simplesmente sou ligeiramente rápido. E eu fiz rallies porque eu não queria sair. Portugal estava muito mal na velocidade e eu acabei por ir para os rallies porque eu não queria sair do nosso país para correr, porque gosto. Também não permitia. E gosto de correr. Sim, cá. E gosto de correr cá, ser reconhecido cá e ter ser reconhecido pelos portugueses, pelos adeptos, e eu sempre gostei de correr cá, porque eu acabei por fazer em 2013 o Campeonato do Mundo de FIA, e ganhamos corridas e tudo, mas correr cá é sempre bom, e eu gosto de pegar nos meus amigos, pôr no meu carro, ir para os circuitos, e quando há corrida, se houver jantar à noite, eu vou sempre jantar com eles. Ou seja, há mesmo uma forte hipótese de estar à partida da competição. Eu gostava de fazer a Porsche Ibérica. Honestamente, eu gostava muito de fazer a Porsche Ibérica. Eu tenho convites de equipas para fazer, e da própria Velosa Motorsport, para fazer Suíça, Bélgica e França, de 992. Mas eu gostava de fazer a Porsche Ibérica, mas eu tenho um conflito muito grande com determinadas pessoas que fazem parte da Porsche, que é o Colégio de Comissários. Tive bastantes problemas o ano passado, em que é reconhecido por toda a gente de injustiças, e eu tenho que ter uma reunião com o José Monroy para saber. Ele na gala disse-me que não ia ser nada igual ao que era, mas tenho que falar bem com ele e tudo, porque eu não quero correr o risco de fazer um campeonato em que eu toque e sou penalizado, em que me batem por trás e eu sou penalizado, em que tudo sou eu, e isso não são corridas. As corridas, bater porta com porta, coisa que eu nunca fiz, que disseram que eu fiz, trabalhar ligeiramente mais cedo e bateram-me por trás. Eu sou piloto, eu quero que o piloto que vai à minha frente, que trava 5 metros mais cedo, para eu conseguir passar. E não é normal dizerem, mesmo que fosse verdade, que eu travo 5 metros mais cedo e batem-me, e eu é que levo o drive-thru para a próxima corrida. Isso é completamente irreal, e pronto, eu estou nesse conflito, tive bastantes problemas esta época, e pronto, e tenho que falar com o José Monroy, em que ele tem que fazer qualquer coisa que consiga garantir, porque eu fazia com todo o gosto e gostava de fazer a Porsche Ibérica. Ficamos felizes em saber desses convites, ficaremos também muito felizes de o saber à partida da competição ibérica que o José Monroy está a montar. Se for com o 997, ou será um salto para outra montada? Não, o 997 é um carro que é meu, que é bicampeão, não alugo a ninguém. Fica para a história. Estou a fazer uma casa para mim, estou a fazer uma garagem bastante grande para ter lá esse carro e outro. E nós faremos, se fizermos a Ibérica, é de 991.10. E um dia, sendo como é um talento tremendo e alguém capaz de vencer provas, seja cá, seja lá fora, considera a hipótese de estar nas competições Porsche que são consideradas o crème de la crème, a título de exemplo a Porsche Brasil, ou até, porque não, fazer uma temporada na competição mundial? O convite que tenho para fazer na Suíça é de uma equipa que faz a Super Cup. Super Cup, sim. Uma Fórmula 1, é uma equipa de topo, e
E se eu der o salto, dou agora, porque eu já estou a ficar mais velho, não é? Logicamente vou ficar, talvez, não, vou ficar, não é? Eu acho que não é para já, mas vou ficar mais lento mas o facto de ter que apanhar um avião para ir para uma corrida, apanhar um avião para voltar, não é bem o que eu procuro. Eu acima de tudo, gosto de estar com os meus amigos, divertir-me e ir com eles. Mas talvez eu possa fazer, mas se eu der o salto, dou este ano, não vou fazer a Ibérica e depois vou. Eu, se decidir isso, vai ser este ano. Se eu fizer a Ibérica, faço a Ibérica enquanto dura. Carlos Vieira, seja qual for a sua decisão, sei que vai ser para que os aficionados da velocidade nacional e do desporto motorizado nacional, e muitos daqueles que também têm grande admiração pelo Carlos Vieira, fiquem de certeza, com toda a confiança, de que vai ser para o ver a discutir as vitórias, porque manifestamente o seu talento é extraordinário. E permita-me, até porque sabe que já há muito tempo que temos uma estima mútua e uma amizade mútua, que para nós todos é uma felicidade ver a coragem e o milagre que fez depois daquele tremendo acidente que teve, de vê-lo agora tão recuperado e, sobretudo, continuar a ser extraordinariamente rápido em todas as competições onde participa. E, obviamente, a terminar, uma vez mais, os parabéns por este fantástico caneco, segundo nos 2 possíveis. Obrigado. Mais ninguém vai ser campeão Sim. absoluto da GT3 Cup, foram apenas 2 edições, e essas 2 tiveram escritas a letras douradas um só nome: Carlos Vieira, com o seu Porsche 997 GT3 Cup da Poccargil, preparado pela Veloso Motorsport, dominou a seu belo prazer as 2 temporadas da GT3 Cup by P21 Motorsport e, como tal, estar agora pronto para novos desafios, seja na competição ibérica, seja dando o salto para competições que lhe permitam, aqui ou ali, ou até quiçá a tempo inteiro, vir um dia destes a representar-nos na Porsche Super Cup, a grande competição que acompanha os grandes prémios Fórmula 1. Carlos, muito obrigado por ter vindo ao Motorsport hoje. É o fecho de mais uma edição co-produzida pela Nova Canal e pela V-Motores, com a parceria do jornal Autosport. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Nova Canal. Sempre Novão, sempre seu.